Olá, olá! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. Hoje, acho que até dispensa apresentações, né? Mas estou aqui com Lari Perssan, Renato Droguet, já são de casa, estão aqui sempre, para a gente falar desse filme aí, né? O filme do Wagner Moura, o apelidado filme do Wagner Moura, Sim. A Última Casa. Antes da gente começar aqui e trazer nossos pontos sobre esse filme, vamos primeiro falar um pouquinho do que, né? Qual é o contexto do filme? O filme ali tem o protagonismo ali do Wagner Moura e da Greta Lee, eu acho que é um ponto forte aí do filme. E é uma família que, após uma anomalia ali, né, na cidade dele, no mundo, na verdade, acaba ficando trancafiada em casa, né? São uma família ali composta por 4 pessoas, a Greta Lee, o Wagner Moura, que faz ali os pais, e mais 2 crianças. E aí a gente ali, ao longo do filme, entende o porquê dessa anomalia. A gente vai entrar agora mais na discussão das alegorias que o filme traz. O filme é dirigido pelo Louis Leterrier, eu acho que é assim que se fala. Ele tem alguns bons filmes aí na filmografia dele, outros nem tanto. Então ele tem aí Cão de Briga, ele tem Truque de Mestre, que divide opiniões, mas eu acho um filme divertido. Mas ele tem aí também Velozes e Furiosos 10, que aí, enfim, já não acho um bom filme. E o Fúria de Titãs, que eu também não acho um filme bem, bem ruimzinho. E aí tem esse filme aí da Netflix, que veio com a promessa de ser um sci-fi, mas também, em alguns lugares, inclusive na própria Netflix, ele também é vendido como um filme de terror, e a gente vai falar sobre isso já já. Mas, sem mais delongas, vamos falar aqui com Renato e Lari. E aí, gente, primeiramente, é um filme de terror para vocês? Com certeza não. Eu volto aí com as relatoras. Começou errado. Ele tá divulgando como um filme de terror. Então, assim, a pessoa já cria essa expectativa ali, né? Tudo mais. Eu confesso que eu não cheguei a criar essa expectativa em relação ao gênero. Na verdade, eu fiquei um pouco assim, preocupada, porque, pô, todo mundo tá vendendo um filme de terror, eu tô vendo o trailer, não tô vendo nada de terror, não tô vendo elementos assim que trazem isso do terror, né? Então já começou vendendo dessa forma que já cria uma expectativa nas pessoas, e aí na hora de assistir, não traz isso, né? Inclusive, eu cheguei a mostrar o trailer, Gabi. Eu mostrei o trailer para algumas. Depois de ter assistido ao filme, eu mostrei o trailer para algumas pessoas que eu sei que não gostam de terror. Com aquela pergunta básica, né? De, e aí, você assistiria? E aí eu tive umas 2 respostas de não. Você sabe que eu não gosto de filme de terror. Olha o final desse trailer, porque o tom do trailer muda no final, tá? Ele realmente é o final, é a metade final do trailer que ele assume um tom, a trilha, o corte para o terror mesmo. E a pessoa me disse: ah, não, esse não. Eu acho que é um filme que traz elementos de terror, sim, ele tem, e aí a gente. Daqui a pouco a gente entra numa zona de spoilers. Vamos começar esse filme aqui, esse vídeo aqui sem a questão dos spoilers, e a gente daqui a pouco adentra nessa, né, com mais contexto do que a gente está querendo trazer. Ele tem elementos de terror, mas ele não é um terror, tá? Ele realmente é mais para o sci-fi do que para o terror, né? A gente tem isso ali. E eu acho que ele tem bem uma pegada, assim, o material de divulgação do filme, ele acaba realmente prejudicando o filme, porque é um filme que ele, e eu já vi até as entrevistas do Wagner Moura que ele fala, é um filme bem sessão da tarde, é essa pegada, é um filme de aventura familiar, meio sessão da tarde, que tem ali, tenta trazer alguns elementos que a gente vê que tem algumas inspirações de alguns filmes. O Lugar Silencioso, para mim, é uma das inspirações que eles usaram ali. Enfim. E aí é um pouco até prejudicial para o filme, porque ele foi lançado na mesma época, né? Que vai ser lançado agora. A gente gravando hoje, dia 12, e esse filme, e no dia 13 vai sair O Fim da Rua, que é um filme que vai ser inevitável comparações, porque é uma família, uma anomalia acontecendo ali naquele lugar, uma dinâmica familiar. Então, eu acho que vai ser inevitável. Eu por exemplo, acabei assistindo muito colado, um filme com o outro ali, e não tive como não comparar, e é um filme que sabe trazer esse elemento de sessão da tarde, diversão e família ali dentro desse contexto ali, de uma forma muito mais estruturada e divertida. Eu acho que a gente já pode entrar em zona de spoilers. Quem não assistiu o filme ainda, corre lá para assistir. Volta aqui para conversar com a gente, trazer seu ponto, o que você acha, se discorda totalmente da gente ou concorda. Mas se você também não se importa com spoilers, ou já assistiu ao filme, a gente vai falar desse filme com spoilers, porque eu acho que a discussão aqui, né, e o nosso papo vai ficar até mais completo.
Para vocês, funcionou essa questão meio sessão da tarde, essa aventura familiar? O que vocês enxergam aí? Olha, para mim funcionou bem mais ou menos, assim, sabe? Pelo menos para mim o filme foi muito dividido. Até a metade estava funcionando bem, assim, perfeitamente, sabe? A premissa era interessante, a dinâmica da família ali naquele ambiente. A dinâmica, inclusive, da família foi uma coisa que eu mais gostei, assim. Eu acho que a Greta ali com o Wagner, as crianças ali e tudo mais. Aquele começo ali deles tendo a esperança ainda de que as coisas iam ficar boas, ia dar tudo certo. Depois a mudança de tom também, deles já lidando assim há muitos meses, dias, tudo mais naquele contexto. Estava funcionando super bem. O mistério em volta do que estava acontecendo com eles também, aquela coisa que ficava me despertando a curiosidade, né? O que será que está acontecendo? Alguma coisa envolvendo a água ali. Eu falei, nossa, tem uma coisa interessante aqui, um diferencial. Só que aí o filme muda, e aí na metade ele começa a ficar mais ou menos, mas sabe, mais o mesmo, né? Então, assim, fica uma coisa genérica demais, assim. E aí, quando você faz um tipo de filme desse, eu acho que você precisa acrescentar algo de novo, porque é um tema já é batido. Então, assim, essa coisa do isolamento, de ter alguma coisa prendendo as pessoas, de ter essa temática do perigo. A gente já viu o Lugar Silencioso, inclusive me veio a lembrança do filme no momento, né? Então, assim, o Lugar Silencioso trouxe a questão do silêncio, que era uma coisa nova, sabe? Trazer uma novidade. E aí esse filme não trouxe nenhuma novidade. E aí ficou uma coisa assim, ai, que bom, que bom. Aí quando você vai chegando no meio, você fica, ah, não era bem isso que eu tava esperando. E aí, enfim, acaba sendo meio negativa a experiência no final. E você? É engraçado porque a minha experiência foi diametralmente oposta à de Lari, tá? Quando eu comecei a assistir o filme, e desde as primeiras cenas, desde Wagner Moura lá pescando, os primeiros cortes e os primeiros enquadramentos já gritavam que ia ser uma direção cafona. Que a fotografia e a direção elas iam ser cafona. O que significa isso, se a gente traduzir, é a mesma linguagem da sessão da tarde, no sentido de vamos seguir aquela cartilha padrão, que inclusive ele aqui exagera muito, principalmente nos cortes. Tem cena que tem tanto corte que... A montagem do filme, para mim, é muito ruim. Muito. Caótica. Tinha hora que eu não sabia se o foco da cena era o cachorro. Não, o cachorro, é o cachorro. O foco é o cachorro. Vai passar por todo mundo, mas tem alguma coisa com o cachorro, ele quer sair, né? Mas aí o que acontece? Acho que foi a primeira vez em muitos anos que eu tive uma experiência assim assistindo o filme. E quando eu digo que foi diametralmente oposta a de Lari, é que eu só comecei a gostar do filme da metade pra frente. Primeira metade tava difícil assistir. Por quê? Porque a gente tinha o estabelecimento dos acontecimentos, mas você tem um acontecimento e você não tem o desdobramento emocional nem narrativo do impacto desse acontecimento para aquela família. Eu só vou dar um exemplo e que ele pode se distribuir para aquela primeira metade do filme em praticamente tudo. Vocês imaginam o filho chegar para o pai com o pet dele, que ele aprendeu a abrir, a matar e a tratar, e oferecer o pet morto numa bandeja para servir de alimento. A gente vê o acontecimento. A gente começa a imaginar, meu Deus do céu, o que deve estar passando na cabeça desse menino, o trauma que terapia talvez nenhuma conseguisse consertar em tanto tempo. E o desdobramento é uma família de comercial de margarina. Então a gente não tem um impacto do acontecimento. Ele é um filme muito criativo nos acontecimentos que ele coloca. Tem momentos até muito criativos. A discussão com os quadros, né? Tipo, só vai se comunicar com escrita. Bora. Mas o impacto disso? E o cansaço de ter que esperar outra mensagem ser escrita, e vamos lá, e volta, e vai e volta. Então, ainda estou falando da narrativa. No começo, eu falei, caramba, é sessão da tarde, vamos lá. De uma hora para outra, a sensação é de que eu estava assistindo a um filme que me causou as mesmas coisas quando eu era pré-adolescente assistindo Jumanji pela primeira vez. E aí eu comecei a entender que se você coloca esse filme para um adolescente que hoje já não valoriza um Jumanji se ele fosse lançado hoje, aquele original, então eu comecei a entender, cara, para um pré-adolescente, bota o acontecimento, mas não extrapola para o nível dramático, porque vai pesar para ele. E todo o elemento fantástico que ficou, então, a felicidade da família, levar com otimismo, pensar de que tem como ser comercial de margarina, porque muita obra, inclusive o The Last of Us, que é meu jogo favorito, fala que enquanto você tem alguma coisa para ter fé, para manter, para defender,
Aquilo é a luz que você precisa, mesmo num caos, num pós-apocalíptico. Então, sabe como começou a juntar na minha cabeça essas coisas, e eu comecei a assistir como se fosse o Renato assistindo Jumanji pela primeira vez, quando eu tinha, sei lá, uns 12 para 13 anos, e eu terminei o filme, a primeira coisa que eu fiz é mandar mensagem para minha irmã, que tem uma filha de 10 anos, cara, você assistiu esse filme aqui, preciso que você indique para minha sobrinha. E eu saí com essa sensação, sabe? Tipo assim, graças a Deus eu venci antes do filme terminar a ideia de que o marketing me vendeu uma coisa errada, e com todas as falhas, que ele tem muita falha, a lista enorme está escrita aqui, mas no final o resultado que eu tive não foi sair com esse desgosto que eu estou sentindo nas pessoas, mas ele funciona só para esse público, para o público que, como o diretor não sabe fazer isso, né? Não sabe pegar esse acontecimento dramático e mostrar pra gente o impacto disso, a dor que seria viver isso, muito mais do que ameaça lá fora. Imagina teu filho, Gabi, que é mãe, não sei se Lari é também, Gabi é mãe, ver Noazinho chegar com um dos gatinhos dela e oferecer ele já sacrificado por conta de que esse vai manter a gente vivo por mais alguns dias. É o argumento do filme, sabe? Eu acho que em algum momento o filme se perde nisso, assim. Total. Quer ser um Sessão da Tarde, mas traz uma alegoria de pandemia e de como, né, como o planeta voltaria a respirar sem a humanidade intervindo. E aí traz uma criatura no final, e aí quer explicar de onde veio essa criatura. E aí eu acho que são muitos conflitos. Eu acho que ele acaba querendo trazer discussões maiores do que o filme pode entregar para a audiência. Porque assim, e aí a gente tem um grande problema que vocês, né, sabem muito bem, e acho que a maioria das pessoas sabem, que é que a Netflix tem esse compromisso com a audiência dela de tornar extremamente explicativo qualquer obra que ele apresente. Inclusive, para mim, esse é um dos motivos que a gente perdeu muitas obras muito boas na Netflix, porque as pessoas não me entendiam, tipo The Away. Eu até me admiro que Dark acabou sendo esse fenômeno, porque é uma obra difícil de se degustar, de entender, enfim. Mas tem essa questão, a questão do celular. A Netflix, ela visa criar obras sabendo que o público pode parar e olhar o celular, e então tem que ficar explicando a mesma coisa muitas vezes. Então, há esse conflito também, ali na hora de estruturar isso. Então, para mim, é um filme que ele foi, lá atrás, possivelmente, o processo criativo dele era de algo mais voltado para o sci-fi, com essa questão mesmo de trazer subtextos voltados, eu acho que muito da pandemia, só que ele se perde dentro dessa própria alegoria que ele cria, né? Dessa autoexplicação o tempo todo, do texto que, para mim, em alguns momentos, ele chega a ser deplorável, e a gente tem dois atores muito bons ali à frente do filme, e eu falo, caraca, a montagem, tem uma hora da montagem que eu falei, cara, não, eu até parei assim e falei, eles estavam tendo um diálogo, aí depois corta a montagem, eles continuando o diálogo no quarto, eu falei, gente, que montagem ruim, assim. E aí eu acho que não é nenhuma coisa só para quem faz crítica, quem analisa, quem pesquisa filme, eu acho que para o grande público, algumas coisas ali acabam sendo gaps mesmo. Mas eu concordo com você, Renato, que também não é o pior filme do mundo, como as pessoas estão falando. E aí eu acho que também é um pouco... Assim, acabei de falar da questão de audiência e dessa questão de como a Netflix concebe essas obras hoje, mas hoje a gente olhando a audiência, também há... É claro que o boca a boca sempre existiu, o boca a boca também é um marketing muito positivo para filmes, mas as pessoas hoje elas estão criando opiniões de acordo com o que elas estão vendo. Então, se uma pessoa X fala que filme merda, isso se torna uma manada. Assim, a pessoa hoje não cria a sua própria visão. E é uma coisa muito extrema hoje. Ou o filme tem que ser excelente, maravilhoso, ou o filme é uma merda. Hoje a gente não tem o meio termo. A gente não tem, tipo, um filme é um filme pipoca que eu tô ali para assistir. Ele me entrega isso e é isso. Ele não precisa ser o pior filme do mundo. Mas, é óbvio, eu tô falando que é um filme ótimo, não, tá, gente? Ele tem muitos defeitos. Mas não é isso. É um filme para você assistir com a sua família. Você não vai lembrar dele depois. É um filme ali passageiro. Não acho que ele tem peso de Jumanji, porque eu acho que o Jumanji ele tem um peso geracional muito grande. Com certeza. Né? Quem assistiu na época... era um filme que eu alugava na locadora várias vezes, porque ele tem carisma, ele tem pontos que ficam na nossa memória até hoje. Tanto que ele tem ali um remake, porque justamente as pessoas, elas apelaram na nostalgia de um filme que é marcante. Eu não acho que é um filme, longe de ser marcante, eu acho que é um filme esquecível, eu acho que daqui a uns meses a gente vai esquecer que esse filme existiu, mas não é isso tudo, assim.
Eu acho que a comparação que eu fiz, Gabi, com o Jumanji era no sentido de, para um pré-adolescente assistindo aquele filme, que é um filme de aventura, a trilha sonora bastante alto astral em muitos momentos do filme, mas para mim era um filme de terror. Para mim, tinha momentos de Jumanji, quando eu era bem novinho, assistindo aquela primeira vez, que era realmente de arrepiar, sabe? Então, é mais nesse sentido que eu quis dizer, assim, se ele se apresenta como Sessão da Tarde, um filme familiar, e a gente vai colocar a minha sobrinha de 10 anos para assistir, para ela talvez seja o terror. Aquela criatura, aquela cena desnecessária de found footage, mas que, querendo ou não, vai trazer esse nível de tensão, sabe, para quem tá começando no gênero. Então a minha comparação com o Jumanji foi no sentido de, caramba, como eu queria ver um pré-adolescente assistindo, e eu acho que ele teria talvez o medinho que deu. Não sei, amigo, no momento que os jovens estão consumindo Backrooms, por exemplo, que Backrooms não é exato. Enfim, né, acho que o que eles consomem hoje já é mais aterrorizante do que a gente assistia. Sim. Então, eu acho que talvez nem esse público entenda que talvez seja um terror, mas tem uma criatura. Eu acho até que o filme não peca no CGI, tá? Assim, eu tava esperando, né? Eu acho que até um dos pontos fortes do filme, o CGI dele, a criatura, é interessante ali, mas o filme... eu confesso que fiquei muito surpresa, assim, depois que eu assisti o filme, que eu assisti logo que lançou praticamente, assim, lançou acho que na quinta, né, mais ou menos, foi na sexta, eu assisti, assim, depois no final do dia, quando eu vi as pessoas falando muito mal, porque esse filme é horrível, é feito, tipo, 0, 1 estrela, eu falei, meu Deus, eu acho que, é como a Gabi falou, assim, cria-se um efeito manada, praticamente, sabe? Às vezes a pessoa já vai falando para outra, tipo assim, não, horrível, não assista, eu assisti para você não ver. Eu discordo completamente disso, eu acho que cada um tem que ter a sua experiência, sabe? Às vezes você tem um nível de tolerância maior do que a outra pessoa, e às vezes não, às vezes a pessoa, assim, vai ver, eu pelo menos vi várias falhas no filme, mas assim, eu achei uma experiência ok. É um filme que daqui a um tempo provavelmente eu vou esquecer que assisti, provavelmente. Mas assim, eu não saí com a sensação de que eu perdi o meu tempo assistindo, sabe? E acho que isso é válido. Boa. Até gostaram mais do que eu, mais do que a gente estava falando, gostaram de outros elementos. Então, assim, foi como a Gabi falou, o filme ele tenta se explicar demais, no final acaba dando essa sensação de estranheza mesmo. Se você assiste, ele se explica, chega no final parece que você não conseguiu pegar o que ele queria mesmo, sabe? Mas mesmo assim, eu não achei realmente uma experiência que é perda de tempo. Eu acho que, assim, o tempo que você tá aí na rede social fazendo nada, dá pra você assistir um filme que não vai ser essa coisa horrível, não, sabe? Vai ser uma experiência válida, até pra você também observar algumas coisas negativas, positivas no filme. Acho que toda experiência vale a pena, no final. Assistir Wagner Moura vale sempre a pena, gente. Pois é, gente, pelo amor de Deus. E mesmo com texto ruim, pra mim, ele rouba a cena e ele consegue... Sim. Né, a nível de atuação, ele consegue tirar leite de pedra ali, porque ele realmente... O texto é sofrível, assim. Então, ele consegue segurar bem. Tem coisas ali que eu falo, gente, não é possível, tadinho, ele tá tendo que falar isso. Mas, enfim, não é isso tudo. E aí a gente traz até uma questão aqui. Nós somos 3 pessoas que trabalhamos com cinema, a gente vai trazer sempre uma visão de fotografia, direção, as partes técnicas de filme, mas a gente, como audiência, né, olhando aqui como espectador, cada um tem uma vivência, uma visão de mundo diferente, então a percepção do que você vai ter de uma obra e a experiência que você vai ter com uma obra, por isso que cada um tem, né, cada um traz seu filme como filme favorito, né? Então seria um concurso, todo mundo pegaria um filme que é muito excelência técnica e ele se tornaria um filme favorito de todos. E não é, porque a vivência e visão de mundo que a gente tem também é uma interferência para a gente poder ter essa conexão com o filme. Então, assista. Se a gente puder dar uma dica aqui, assista o filme, mesmo que as pessoas falem que é ruim. Não achamos, voltamos a dizer, não achamos um filme ruim, maravilhoso, mas também não é o pior filme do mundo. Acho que é uma questão mesmo de poderia ser melhor ajustado. Não, eu ia só falar, inclusive, eu acho ótimo que eu assisto um filme e eu não gosto, a pessoa chega pra mim e acha maravilhoso. Perfeito. Se você tem uma experiência melhor do que a minha, é isso que eu espero, entendeu? Então, acho assim, se você assistir, você amar mais do que a gente está comentando aqui, gostar de elementos, isso é ótimo, gente. Então, assim, assistam realmente para ter a experiência de vocês, comentar o que vocês acharam, é tudo válido. É isso. Eu nunca assisti, porque assim, esse é um filme que a cada ponto positivo, ou seja técnico ou não, ou até o mais subjetivo, ele vai ser compensado com um grande defeito. Não é pequeno, é grande. Se a gente gosta dos protagonistas, o texto foi raso. Se a gente gosta do Wagner, a ADR, né, aquela regravação da voz dele, num cenário que era uma casa,
Não era nem ambiente aberto, ventando, nada que justificasse o Wagner ter regravado tudo, principalmente para quem vai assistir legendado. Nossa, mas foi difícil aguentar ouvir Wagner tendo que falar em cima dele, porque ele, até o sotaque, eu sinto que eles lapidaram, eu não sei se foi IAL ou se foi na ADR. Mas assim, é isso, eu acho que eu nunca imaginei assistir um filme onde todos esses pontos têm um contraponto mais forte do que o lado positivo, e eu terminei saindo assim, caraca, que experiência divertida. Pô, vontade de indicar para quem tem filho de 10 anos, 8 anos, 9 anos, 11 anos, vai ser divertido. Então, é bem que vocês falaram, assim, ele não se vendeu como filme para esse público, erro da divulgação, erro da Netflix, erro do marketing, aí culpa deles, infelizmente, merecida todas as críticas de quem entrou com essa expectativa, porque chegou lá com isso, foi assim que ele foi vendido, né? Mas se a pessoa chegar já sabendo que, ó, vai se divertir, filme light, filme leve, despretensioso, não vai te fazer chorar, não vai te fazer ficar tenso na beirada do sofá, e não vai causar aquela montanha russa. Às vezes é bom, que a temática serve para você ficar discutindo depois. Vai para onde, né? A partir dali você dá para discutir tudo. Como eu disse, o exemplo do menino sacrificando o peixe é um dos exemplos de várias coisas que esse filme tem, que se você isolar ela, dá um vídeo desse todo, pra gente falar só sobre isso, né? Sobre o pai que consegue inventar tudo de tudo, piscou o olho e a engenhoca tá pronta, sabe? Então, assim, mas de novo, aí vem aquilo, será que para sobreviver, o que nós faríamos se fôssemos eles? Se a gente não tivesse a chaminé, a gente não sobreviveria? E se tivéssemos, teríamos essa ideia? Então, assim, todo ponto dele, eu acho, todo acontecimento, de novo, porque eu volto para aquele ponto do acontecimento, o filme tem vários acontecimentos pesados. Vários mesmo. Não, nenhum desenvolvido como merecia, mas tem. E se a gente for discutir um por um, quem nos ouvir discutindo sobre os acontecimentos vai ficar, caramba, que filme foi esse, gente? Que uma criança, um menino de 10 anos, 11 anos, sacrificou o próprio peixe, que tinha nome, o peixe tinha nome. Não, o cachorro também, que morre, enfim. Né, que ele mata os cachorros. Não, tudo é isso, por isso que eu peguei. Eu vou pegar só um exemplo. A preocupação das pessoas. Aí já revelou, gente. Foi inevitável a comparação quando fala do cachorro, porque eu sou a lenda, que todo mundo lembra da cena do cachorro. Eu também senti isso. As coisas aconteciam, assim, eu ficava tipo, quando o menino sacrificou o peixe, eu falei, meu Deus, ele matou um peixe para alimentar a família. Aí a cena, não se abraçando, passou assim, eu falei, nossa, tá, vamos lá, vamos seguir. Alguém pensou em uma saída nova, né, Lari? No freezer, aí eu tipo, não comeu o cachorro, né, então eu falei, tudo bem, já vai. Eu fiquei assim o filme todo, nossa, vou sentir aquilo? Não dá tempo de sentir, não. Vai para a próxima coisa. Eu muito loucura. Um numerário de ideias, de inspirações para trazer para o filme, por exemplo. O Lugar Silencioso funcionou, vamos trazer um pouquinho de Esqueceram de Mim, trazer aqui, ele vai fazer uma armadilha aqui no final. Vamos falar agora, acho que Eu Sou a Lenda, vamos matar o cachorro, porque estão aqui. Eu acho que tiveram milhões de inspirações, vamos jogar, misturar tudo, porque deu certo desses outros filmes. Vamos trazer no final aqui a parte do found footage ali, né? Para mim também, zero. Uma montagem corrida, a própria passagem de tempo é totalmente apressada, a montagem péssima nessa passagem de tempo, enfim, poderia realmente ter tratado, e aí sim teria com um público mais adulto, trazer ali esse subtexto, essa alegoria, falar sobre a questão da sobrevivência dentro de um ambiente fechado, que até isso, para mim, não teve esse impacto todo deles estarem dentro da casa. Enfim, poderia. E aí sim seria um filme muito mais robustez e teria todo esse potencial, tem uma premissa boa para isso. No entanto, não rola, não funciona. Não funciona. Sabe o que eu queria ver nos comentários, Gabi? Que é uma ideia que eu vim tendo depois que assisti ao filme e pensando que a gente ia gravar esse conteúdo aqui, quem eu queria ver dirigindo esse exato argumento, com esse elenco, nessa mesma casa, com essa mesma ameaça. Eu acho que eu queria ver o Yorgos Lanthimos, porque ele ia colocar aquela família para ser a coisa mais disfuncional, como se fosse aquela família que não era para ter a chance de sobreviver. Pronto. Outra pessoa podia ir, por exemplo, se fosse Ari Aster. O Ari Aster ia pegar aquilo ali, levar para o terror em níveis... É melhor morrer? Comendo, não. Entendeu? Eu adorei essa brincadeira que eu acho que dá para deixar nos comentários aí, pra galera que gosta de filme de terror. O Sam Raimi poderia trazer, e é um cara que já entende esse ambiente, e aí trazer um humor ácido dentro desse ambiente, dentro dessa questão caótica que aquela família está vivendo. Então a gente tem realmente... E vocês queriam ver mais exemplos assim? Você tem que imaginar...
Não sei. Eu só acho que é um filme que, já que teve essa proposta de trazer essa questão da natureza, de como a intervenção do homem com a natureza, e no momento que a gente está vivendo, principalmente, cara, era um prato cheio para fazer um filmaço, assim, mas com 2 atores muito bons, sabe? Tinha tudo aí para dar um bom orçamento. Então, assim, poderia ser o Shyamalan para ele fazer uma coisa boa que ele não fez em Fim dos Tempos, né? Boa, bem lembrado. Ou uma diretora mulher, uma Coralie Faget, pra gente ver de repente a subversão do pai que resolve, o pai resolve tudo, ele resolve da comida a tudo. Então, assim, e a mãe? E aí, pra gente ver. Shyamalan seria bom por conta da chuva, ele tem essa questão com água sempre nos filmes, ele ia tratar essa questão da chuva ali também. Eu acho que é uma boa sacada. Ia ter um plot twist aí que a gente ia esperar. Netflix não bancou nenhum deles, botou um diretor aí pro Reco, entendeu? Pra fazer, e aí foi que deu. De Velozes e Furiosos 10. Ele sabe contar a história de família. Um ponto positivo e um assim, ponto negativo que a gente falou o vídeo inteiro, mas o pior ponto do filme e o ponto mais positivo do filme para cada um. O ponto positivo, eu acho que seria essa vibe de Sessão da Tarde que o filme constrói, se fosse assim, melhor construída, seria um ponto positivo. Eu confesso que eu gostei, assim, um filmezinho leve para ver com a família, sabe, se eu tiver jovens ali na família, é interessante. E um ponto negativo foi essa questão da montagem mesmo, sabe? É tudo muito abrupto, a gente não consegue sentir as coisas direito, sabe? Uma cena triste que você vai ali, quando você vai ver já mudou para outra coisa, a mudança de tempo também, das crianças, de toda a família, né? 5 anos depois, foi muito abrupto, assim, é uma coisa perceptível para qualquer pessoa, não precisa você ser super entendido. Os meus pais assistiram o filme comigo também, eles sentiram essa coisa abrupta do filme, então acho que esse é o ponto negativo que acho que todo mundo vai acabar reparando quando assistir. Eu destacaria como ponto positivo as atuações a partir da segunda metade, porque me pareceu ali, só de um grande achismo, que já tinha muito mais a força da atuação e do talento do Wagner e da Greta em relação àquele dilema que, apesar de curto, apesar de pontuais, eram palpáveis. Dava para ver que os 2 atores ali em cena realmente estavam acreditando naquilo que estava acontecendo. Então, aqueles poucos pequenos embates, para mim, fizeram... Naquele momento eu esquecia que era a Sessão da Tarde, sabe? Parecia que eu estava assistindo outra coisa. Então, não acho que tenha sido o roteiro. Acho que tenha sido o quanto eles acreditavam que dava para passar com aquele texto, sabe? Wagner dirigindo daquele jeito na garagem, eu tenho certeza que estava escrito. Mas como o Wagner interpretou aquilo ali como se fosse a maior missão da vida dele, sabendo que não ia ter como conseguir, cara, ali para mim, ponto alto mesmo. E eu acho que o ponto mais fraco é justamente ver os acontecimentos chegam e passam. Traumas num comercial de família de margarina. Então ele passa. O que eles servem é para fazer a gente pensar como seria se fosse nós. Mas aí não precisa ser filme para isso. Né? Se a gente não vê nada disso sendo desdobrado no filme, aí a gente entraria para outro tipo de, talvez uma literatura que fosse muito mais subjetiva e deixasse você se colocar naquele lugar. Mas não era o objetivo do filme. Então, meu ponto fraco é os acontecimentos sem impacto sentimental e a atuação dos 2 ali na segunda metade. E você, Gabi? Eu gosto da atuação, mas eu vou destacar aqui o Wagner Moura, porque eu acho que a Greta Lee não... Eu já vi coisas muito melhores com ela ali, eu acho a atuação dela muito boa, mas para esse filme, para mim, quem segura realmente é o Wagner Moura, nosso brasileirinho. Então, para mim, ele é o ponto positivo mesmo do filme. Talvez, sem a presença dele, com um ator que entregasse menos, acho que a gente talvez saísse ali mais decepcionado com o filme. E eu acho que o roteiro e a montagem, eles estão ali páreo a páreo. A gente tem outros problemas no filme, mas eu sempre olho muito pro roteiro, mas a montagem me incomodou real, assim. A montagem, para mim, me incomodou de verdade, assim. Eu não lembro o último filme que a montagem realmente me chamou tanta atenção de falar, gente, aí tá demais, tá ruim. Então, eu vou para a montagem do filme, já que a gente já falou os outros pontos, eu acho que a montagem para mim é o pior ponto. Não foi Bohemian Rhapsody, não, que ganhou o Oscar de melhor edição? Trago polêmica. Só no ar. Foi só para no final, quando o pessoal já que não tem nada para comentar, comenta o que você acha da montagem daquele filme que ganhou o Oscar. Pois é. E nossa montagem, o Bohemian Rhapsody me incomoda em outras milhões de coisas, mas
A gente deixa isso para um próximo vídeo. Gente, muito obrigada mais uma vez por estar aqui. Com certeza vocês estarão aqui mais vezes. Eu já falei, a casa é deles também, então sempre que quiserem, portas abertas para a gente comentar. Deixa aí a palavra de vocês, onde encontrar vocês, o que encontrar aí. Renato, o homem que mais trabalha nessa internet, Lari, a mulher que mais assiste filmes nessa internet. Então, gente, como eu já falei algumas vezes, né, no perfil da Gabi, vocês já me viram aqui outras vezes, estou sempre invadindo por aqui quando ela me convida. Então, no meu perfil eu trago dicas de filmes e séries, estou sempre comentando o que eu estou assistindo, trago reviews também, então um pouquinho de tudo, vocês vão ver por lá. E no meu Instagram você vai encontrar só hoje um pouquinho mais do que eu faço enquanto fotógrafo, mas vai ver também lá nos Reels, tanto minha participação no Eu Não Acredito em Nada, colaborador lá do portal junto com o tio Will, com a Gabi, pelo amor de Deus, temos muito conteúdos, inclusive quando éramos juntos, colegas lá do Boca, que eu inclusive contribuo no Boca até hoje, então se quiser um pouquinho mais saber um pouco da minha opinião de algumas coisas, meus textos escritos saem geralmente uma vez no mês, no máximo, lá no site do Boca do Inferno. E tô sempre por aqui. O convite de chá revelação, tô aceitando. Importa o filme bom. E aí, já pegando de gancho, já que tá falando de Wagner Moura, se quiser me convidar para a Corrida dos Bichos, eu venho, viu? Tá bom. Já sabe que é polêmica, né? Tem polêmica por vir também. Mas a gente, tanto da Lari quanto do Renato, estão aqui na descrição. Não deixem de seguir eles. Não deixem de me seguir também lá no Instagram. Claro, compartilhar esse vídeo, comentar, curtir, ajuda demais para o crescimento do canal. A gente está em rumo a 2.000 inscritos aqui no canal, então ajude aí esse canal a crescer, para a gente trazer mais conteúdo. E Lari e Renato, com certeza vocês vão ver mais por aqui em breve. Inclusive, a gente vai ter aí conteúdo de Carrie, a Estranha, tanto os filmes quanto séries, em breve aí. Então já acompanha para poder ficar por dentro. Até a próxima. Beijo, gente. Tchau, meninas. Tchau. Beijo.